pessoal, bem-vindos a mais um Papo com o Dr. Pharma, isso mesmo, diretamente do canal Visiofarma. Nossa temática será nada mais, nada menos que chikungunya, isso mesmo. Nós vamos falar sobre os aspectos em termos clínicos, a transmissão, medidas de suporte e a profilaxia. Lembrando também do diagnóstico e da profilaxia da condição de chikungunya, que é uma arbovirose. Assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, divulgue nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e divulgue esse material que vai ser de suma importância para toda a população. Saiba mais sobre chikungunya com o canal Vision Pharma, Papo com o Dr. Pharma. Bom, galera, então, chikungunya faz parte do que nós denominamos de arboviroses. Você vai me perguntar assim, prof, o que é uma arbovirose? Arbovirose, do inglês para o português, na tradução livre, significa viroses que são transmitidas por meio de artrópodos. Artrópodos, nesse caso, são mosquitos, são insetos, dípteros, holometábolos, ou seja, que tem no seu processo de reprodução a fase de ovo, larva, casulo, adulto. E as arboviroses, elas ocorrem porque vírus são transmitidos durante o repasto sanguíneo, durante a alimentação desses mosquitos. Exemplos de arbovirose: febre amarela, dengue, zika e a chikungunya. Lembrando que febre amarela temos a sua forma silvestre e a forma urbana, mas o nosso bate-papo será em relação a chikungunya, que é uma arbovirose. O que especificamente é a condição chamada chikungunya? Chikungunya, ela é ocasionada por vírus de RNA pertencentes a um grupo maior, que são os alfavírus. Há uma classe conhecida como togavírus, e esses vírus, eles são transmitidos para os seres humanos por três vias importantes. A via conhecida como via vertical, a via transfusional e a via horizontal. Lembrando que na literatura médica não há relatos de transmissão por intermédio do leite materno, da amamentação. Qual seria a característica da transmissão chamada de vertical? É aquela transmissão materno-fetal, a gestante no seu período de sintomas, próximo ali ao parto, transmite o vírus para a criança. Em geral, é um quadro que apresenta maior gravidade. A transmissão transfusional, ela é mais rara. Então, a que nos interessa é a transmissão horizontal. É aquela que é feita por intermédio da ação de organismos chamados mosquitos, dípteros alados, pertencentes ao gênero Aedes e duas importantes espécies: Aedes aegypti e Aedes albopictus. São mosquitos habitantes da região tropical e subtropical, ou seja, região ali entre os trópicos, região equatorial, mas o albopictus, como todo mosquito, tem as suas variações. O Aedes albopictus atreve-se inclusive em sítios em regiões temperadas. Então, o mosquito pica um indivíduo doente, adquire o vírus, pica um indivíduo sadio, durante o repasto sanguíneo, transmite o vírus. Período de incubação, entre 2 e 7 dias, podendo esticar um pouquinho mais. Essa é a média de 2 a 7 dias, né? É o período de incubação para a manifestação
de sinais e sintomas clinicamente relevantes. Vale lembrar que essa condição, chikungunya, ela apresenta diferenças entre o lactente, a criança, ou lactente, a criança e o adulto. De um modo geral, a chikungunya é uma condição autolimitada. De um modo geral, autolimitada. Marcada pela ocorrência de febre, alterações cutâneas, essa será importante para nós analisarmos, irritabilidade, vômito, artralgia, dores articulares, artrite, edema, febre, alterações cutâneas, irritabilidade, vômito, artralgia, artrite, edema, são elementos que marcam a condição chikungunya. Quando nós falamos das alterações cutâneas, nós observamos no lactente. Primeiro eu vou falar do lactente. O lactente ele tem algumas características importantes, a ocorrência de eventos cutâneos vesicobolhosos, é importante lembrar, principalmente nas extremidades. Pode ocorrer alterações neurológicas e alteração das aminotransferases, ok? Então, em termos de exames laboratoriais no lactente, observa-se alteração como anemia, alteração do leucograma, alteração das aminotransferases, alteração da celularidade do LCR e, na condição tópica, a ocorrência de eventos vesicobolhosos. Quando a gente fala do adulto, vamos no outro extremo, as alterações tópicas, as alterações dermatológicas da chikungunya, elas são maculopapulares. O que é que significa ser maculopapulares? Em palavras bem mais simples, um vermelho. Características de vermelhidão que começa no tronco, face e mãos. Tá? Então essa é uma característica que chama atenção clinicamente, a manifestação. Aí por isso que são solicitados exames laboratoriais e, através de técnica molecular, associada à clínica do paciente, então a técnica molecular, ou a técnica de biologia molecular é o qPCR, é o chamado PCR quantitativo, associado à transcriptase reversa, lembrando que trata-se de um vírus de RNA, então a detecção do vírus é pelo qPCR. É uma técnica molecular chamada PCR quantitativo. E também técnicas imunológicas, então ELISA ou anticorpos fluorescentes indiretos, ou anticorpos fluorescentes indiretos, IFA, é uma técnica utilizada para detecção de anticorpos. Então é importante lembrarmos dessas informações. Claro que na detecção dos anticorpos vai IgG, IgM ou IgM, IgG, que é relevante na avaliação clínica para a condição. Essa condição chamada chikungunya, ela não tem terapêutica específica. Isso é um ponto importante. Não há terapêutica específica. O que há é a terapêutica de suporte. Então, no caso da terapêutica de suporte, hidratação, primeiro, emprego de antitérmicos e, principalmente, cuidados com as lesões. Se são as lesões vesicobolhosas em lactente, existe protocolo específico que até incluirá, se houver infecção bacteriana, antimicrobianos por prescrição médica. E no caso das maculopapulares, uso de antihistamínico oral e calamina. Se ocorrer hipermelanose, aí o emprego de corticosteroide tópico. Mas é importante que saibamos que não há terapêutica específica, não há vacina, então a profilaxia consiste em minimizar os focos
do mosquito transmissor. Então esse ponto é muito importante, as pessoas precisam conhecer mais e melhor. Que às vezes você se depara com alguém que tem uma ojeriza por uma barata, mas não se preocupa com o mosquito transmissor da chikungunya. Então é muito relevante que façamos a redução dos focos do mosquito transmissor da chikungunya. É isso aí, meus queridos, um forte abraço. Assistiu o vídeo até o final, gostou? Dê um joinha, divulgue e até o próximo vídeo, Papo com o Dr. Pharma, diretamente do canal Vision Pharma. Um forte abraço e muito